Fala galera, tudo bem? Vocês já tiveram aquele sentimento de que o que você está aprendendo da escola não vai ser tão útil no seu dia a dia? Pois é, acredito que todo mundo já passou por isso em algum momento. E é por isso que nós aqui do canal Opção E faremos uma série de vídeos que trarão algumas disciplinas que poderiam ser aplicadas na escola e que teriam uma função prática no nosso dia a dia. Roda a vinheta! Uma crítica que eu sempre faço à educação é que a gente aprende as mesmas coisas há muito tempo mesmo. O mundo vem mudando de uma forma muito dinâmica e a educação continua praticamente a mesma há centenas de anos. Então, uma boa maneira da gente começar a modificar isso seria entender cada ser humano como um ser único, que entende o que é melhor para si e reconhece as suas habilidades melhor do que ninguém. Então, um problema que a gente tem hoje em dia é de desmotivação dos alunos. Eles não têm vontade nem de ir para a escola e nem de estudar. Isso porque as matérias são muito monótonas e elas não têm a possibilidade de desenvolver as suas próprias habilidades desde pequenininho. Então, por exemplo, se você gosta de atuar, mas você nunca teve aula de teatro desde pequeno, você vai levar um tempo para conseguir desenvolver essa habilidade. Então, muito provavelmente você começa a desenvolvê-la muito tarde, só lá no ensino médio ou depois que você já se formou na escola. Vocês não concordam que uma pessoa que faz o que gosta, é bom naquilo e ainda ganha com isso, não é uma pessoa muito mais feliz? Pois é, quem já chegou lá sabe do que eu estou falando. Quem não chegou ainda tem a possibilidade de se encontrar. Mas seria muito mais fácil disso acontecer se desde pequeno você tivesse desenvolvido alguma habilidade específica sua. Hoje nós começamos a nossa série de vídeos falando sobre jardinagem e cultivo. É isso mesmo. Se você acha que isso não é uma matéria que deveria ser ensinada na escola, já aproveita e deixa aí nos comentários o que você acha que seria interessante de ser ensinado. Mas o que seria ensinado numa matéria de jardinagem e cultivo? Em primeiro lugar, as crianças aprenderiam como utilizar o ambiente ao redor a seu favor. Além disso, aprenderiam como manusear ferramentas, aprenderiam o ciclo de vida dos alimentos, produziriam alimentos para eles próprios, alimentos orgânicos, já que eles teriam a possibilidade de não utilizar agrotóxicos, teriam uma maior integração com o ambiente e só aí eu já citei algumas das coisas que seriam benéficas para os alunos só de ter uma disciplina dessa. Mas como é que a gente aplica isso na prática? Eu vou começar citando dois exemplos. O primeiro deles é a escola Waldorf, uma escola que surgiu lá na Alemanha em 1919 e que hoje tem escolas espalhadas pelo mundo todo. Segundo a Federação das Escolas Waldorf no Brasil, a pedagogia Waldorf baseia-se numa visão ampliada e completa do ser humano e do seu desenvolvimento, em que crianças e jovens são considerados em seus aspectos individuais e nas particularidades da faixa etária que pertencem. A pedagogia Waldorf procura, então, dar condições para que cada indivíduo descubra seu potencial e se desenvolva, superando seus desafios e realizando seus talentos. A formação de pessoas livres, sensíveis e criativas é feita com base nos valores da fraternidade e responsabilidade, consciência de grupo, alimentação saudável e a relação respeitosa e produtiva com a natureza. As at the Brighton Steiner School, these 9-year-olds are also not just studying farming, but actually doing it as part of what is called main lesson. One particular subject taught for the first 2 hours every morning over a period of 3 or 4 weeks. A disciplina de agricultura e jardinagem tem como objetivo principal a busca por uma relação saudável entre ser humano e natureza. E nessa busca todos participam do processo: adultos, adolescentes, crianças e os reinos da natureza. Well, they really seem to be enjoying themselves. I thought children weren't meant to like gardening. They like gardening very much because they can see the end result. So they've been involved in the ploughing of this field, well, spreading the muck, the ploughing of the field, which was done by horses. So they actually pull the plough. Lá, eles entendem a jardinagem como a arte de criar espaços, pequenos e grandes, a partir de uma relação com a natureza. How many? 7. Very gentle. 9. Whoa, wow, look at that. 14. 16. They respond very well to the activities we propose, the practical ones there.
yes, let's do it. And there's a real enthusiasm that comes from them. Se você quiser saber mais sobre essa metodologia, todos os links estão na descrição. Nosso segundo exemplo são as hortas sintrópicas, que já vêm sendo aplicadas em algumas escolas aqui do Brasil. A ideia é praticar o cultivo agroflorestal, ou seja, aliar a agricultura aos ambientes florestais. A ideia é recuperar áreas degradadas para produzir alimentos orgânicos. Nós estamos a colocar matéria orgânica por cima da planta para proteger e para deixar sempre debaixo dos ninhos água e não precisamos de regar. O conceito de sintropia é justamente o contrário de entropia. Entropia seria um sistema desorganizado e o conceito de sintropia seria um organizado. Ou seja, nós pegaríamos um ambiente totalmente desorganizado e organizaríamos ele a nosso favor. Antes, na outra horta que tínhamos aqui, os miúdos não tinham interesse pela horta porque não viam a horta como um espaço que eles pudessem explorar, nem nada disso. E agora, com tudo isto que temos agora, né? A agricultura sintrópica, os miúdos interessam-se, os miúdos gostam, os miúdos participam. Em termos pedagógicos e em termos curriculares, eu acho que este tipo de iniciativa e de horta para as crianças é muito importante. Até porque eles assim contactam a nível experimental com a erosão dos solos, o estudo das sementes, o seu crescimento, o tempo de duração, as variáveis que são interessantes a nível da luz, da umidade. Essa metodologia reconhece que os educadores, tanto formais quanto informais, têm a responsabilidade pedagógica de contribuir para a criação de uma educação para o futuro que seja capaz de articular a consciência, instrumentalizar a ação e preencher o estímulo de uma geração que vai ter que lidar com um cenário ambiental em crise. Produzir alimentos saudáveis, ao mesmo tempo em que se recupera ecossistemas degradados, é uma habilidade que vai ser cada vez mais requisitada. Se você ficou curioso, aqui na descrição tem um link com um guia de atividades de hortas escolares sintrópicas, que você pode estar aplicando na sua comunidade escolar ou pode estar passando essa ideia aí adiante. E aí, pensando um pouquinho mais a fundo, a gente pode parar para observar que essa disciplina pode ir mais além. Os alunos poderiam ser ensinados, por exemplo, como é que funciona uma cadeia de produção, né? Então, como é que faz desde lá do seu cultivo até ele ser distribuído, até isso chegar no mercado e até chegar à nossa casa. Então, poderia dar uma visão mais ampla de mundo para as pessoas e a gente poderia, de fato, aplicar isso no nosso dia a dia. Um segundo ponto bem importante é que as pessoas poderiam desenvolver mais o seu senso de ecologia. Nós vivemos aí com vários impactos ambientais no dia a dia, já vemos efeitos do aquecimento global, aumento de marés, teve recentemente aí uma tarde super quente em São Paulo, em pleno inverno. Então, os profissionais do futuro vão precisar lidar com esses problemas climáticos e o desenvolvimento dessa disciplina poderia aguçar esse sentido. Um outro ponto bem importante de destacar é a desconexão que há hoje em dia das pessoas com a natureza. Já percebeu como a maioria das pessoas tem dificuldade de entender física? Para quem não sabe, eu sou professor de física e física é o estudo da natureza. Então a gente interpreta a natureza e aplica isso em favor do ser humano. Justamente por essa falta de conexão que há, as pessoas têm uma certa dificuldade de interpretar a natureza, de olhar para ela e transformar isso em termos matemáticos, digamos assim. Então, se essas habilidades fossem trabalhadas desde pequenininho, observação da natureza, contato com a natureza, mexer com a terra, lá na frente, quando elas chegassem para ver matérias teóricas, seria muito mais fácil o entendimento de alguns conceitos. Bom, essa foi a nossa visão aqui do canal Opção E sobre a disciplina de jardinagem e cultivo. A gente sabe que tem bastante escola por aí que já vem aplicando alguns conceitos bem semelhantes. E nós trouxemos aqui apenas 2 exemplos para dar uma contextualizada. Se você é professor ou aluno de uma dessas escolas, contribui aí com a nossa discussão, deixa nos comentários para a gente poder ampliar o debate. Se você tem ideia de outras disciplinas que poderiam ser ensinadas na escola, também deixa aí para estar contribuindo, porque nós faremos mais vídeos nessa série. Nós agradecemos a atenção de vocês e até o próximo vídeo.